E esse curso foi um curso pensado com muito carinho para que eu possa entregar tudo que eu sei dentro do tempo que é possível. É muita coisa para informar, eu vou tentar ser o mais aprofundada possível dentro daquilo que eu me estabeleci para entregar a cada encontro. E no encontro de hoje, nós vamos trabalhar com a NBR 14724, que é a norma da ABNT que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos. Tá bom? Eu achei bem interessante começar por aqui, porque geralmente a gente deixa para o final esse assunto, mas é o geralzão, né? É o esboço, é o layout do trabalho. Eu acho interessante a gente já começar assim com o gás todo, tirando um monte de duvidazinhas que aparecem. Eu já dou aula há mais de 20 anos na graduação, já atuo com bancas por orientação há muito tempo, e não existe uma banca que eu tenha ido ou que eu tenha assistido como avaliadora, como ouvinte, enfim, que eu não tenha visto o avaliador, né, fosse ele eu mesma ou outro, criticar alguma questão relacionada à ABNT. Eu já ouvi a seguinte questão, de que quando a gente não tem o que falar mal de um trabalho acadêmico, a gente fala mal das questões da ABNT. Bem, não é bem assim. Claro que todo trabalho merece um olhar cuidadoso, merece críticas que possam ser construtivas para o aprimoramento daquele trabalho, mas a ABNT não é algo a ser relegado assim tão a segundo plano, a ponto de que se eu não tenho nada para falar, vou falar mal da ABNT. Não. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, regulariza, né, normaliza, normatiza as questões referentes ao padrão dos trabalhos acadêmicos e de outras tantas coisas, para que a gente possa encontrar nesses gêneros uma certa imagem, estrutura, formatação com a qual a gente possa se familiarizar e conhecer o funcionamento para facilitar a nossa pesquisa, a nossa leitura, ok? Então não são coisas assim aleatórias ou com pouca importância. Claro, são detalhes técnicos e diante de tantas demandas que um trabalho acadêmico tem, acabam ficando assim por último, né? A gente se preocupa com todo o restante e vai deixando a ABNT para o final, Chega no final, a gente não tem mais gás, a gente não tem mais estrutura emocional, a gente não tem mais cabeça para lidar com pequenos detalhes, já não enxerga mais nada. E muitas vezes a gente não recorre alguém que possa nos ajudar com esse olhar externo, que é importante, e aí a gente acaba deixando passar muita coisa. E claro, parte disso tem a ver com o desconhecimento, né, dessas regras, com o fato de nem se dar conta daquele detalhe. E quando a gente vai buscar nos manuais, muitas vezes a gente vai ver esses manuais, claro que com toda boa intenção e tendo feito da melhor forma que puderam, mas com muitas lacunas, com muitas questões que não são ditas. Por isso a minha preocupação, lidando com uma disciplina em que eu trabalho esse assunto há muitos anos, a minha preocupação em fazer um curso de extensão voltado a essa temática, porque durante a disciplina a gente não consegue também tratar dessas questões. Eu dizia, aqui tem muitos alunos meus, e eu disse assim, 20% desse curso eu conseguiria dar na minha disciplina, não mais que isso. Então é um curso assim realmente que acredito vem em boa hora e por ser gratuito acaba sendo assim um presentão meu para vocês, tá bom? Então a ABNT, ela é o Fórum de Normalização Técnica do Brasil, né? Oficialmente o termo é normalização, eu gosto da ideia de falar normatização, porque normalização me remete a normal e não a norma. Então vocês sempre vão ver nas minhas redes eu falar normatização, embora os documentos da ABNT acabem sempre mencionando normalização. Ok, explicação feita da diferença dos termos. Esses documentos que definem as normas técnicas não dizem respeito só a trabalhos acadêmicos, dizem respeito a tudo que envolve normatização técnica, né? Construção de prédios, espessura de aço, enfim, muita coisa. E são comissões de estudo, inclusive eu estou num processo avaliativo para participar da comissão de atualização da norma referente às citações, né? Em breve terei aí o retorno, estou muito empolgada com a possibilidade de poder ser uma das elaboradoras dessa norma que está em fase de atualização, ok? As normas são publicadas, não são baratas, só a norma de referências eu comprei essa semana, formalizei a compra, quase R$300 por algumas páginas, e é assim, tem norma que é 70, tem norma que é 80, vai juntando todas, tranquilamente, paga R$1.000 aí por um documento que às vezes é bem denso para entender, ok?
E esse documento de hoje, a NBR 14724, ele trata da apresentação de trabalhos acadêmicos, e o curioso aqui, né, uma informação curiosa, não só aqueles de final de curso, mas a ABNT normatiza os trabalhos a serem entregues dentro de sala de aula, intra e extra classe. Então, em tese, todo trabalho a ser entregue na universidade deveria passar por esse protocolo, embora na prática a gente saiba que isso não acontece, né? Muito do que eu vou falar aqui, inclusive, não acontece na prática. Eu vou, inclusive, trazer para vocês os contrapontos, as questões que acabam sendo muito divergentes daquilo que a gente vê, e justamente por isso é que a gente tem tantas inseguranças e tantas dúvidas, ok? Então, agora sim. Opa, peraí. Agora sim, para que a gente possa colocar em prática essa norma de hoje, a gente tem que ter entendimento sobre todas essas normas que estão aí. Algumas delas a gente vai trabalhar nos próximos dias, outras não, tá? Mas a gente tem que ter entendimento sobre como montar a referência. Numeração progressiva, abrevei aqui para não invadir a câmera. A numeração progressiva diz respeito aos títulos do trabalho 2.1, 2.1.1, 2.1.1.2 e por aí vai, né? Então, como é que a gente organiza isso? Tem gente que dá um nó na cabeça e não sabe organizar isso na hora de fazer um trabalho. Então, a gente precisa falar sobre isso. Porque, inclusive, isso é importante para o entendimento do trabalho, para o leitor. E tem leitor que não sabe lidar com isso, mesmo na graduação. Porque a gente precisa entender que os gêneros acadêmicos são uns dos gêneros mais elaborados que tem, em termos de nível de letramento. Então, não é qualquer um que sai lendo um trabalho acadêmico assim com muita facilidade. A gente precisa se familiarizar. E essa numeração progressiva é uma das características muito peculiares dos gêneros acadêmicos, que em alguns lugares eles evitam, né? Essa semana eu estava submetendo um artigo para uma revista em que eles não gostam de que eu faça essa divisão no artigo, então só se for realmente muito necessário, houver muita subdivisão, senão eles preferem nem colocar. A NBR 6024 trata da organização do sumário, que também é uma novela. A 6028 sobre a organização do resumo, que a gente também vai desmistificar aqui e ver que tem muita coisa fora do padrão. A 6034 provavelmente a gente não vai trabalhar, só se der tempo, porque é sobre índice. São raras as pessoas que usam esse recurso nos trabalhos acadêmicos. Ele acaba aparecendo mais em livros, então não vou... só se sobrar tempo mesmo, que eu acho pouco provável. A 10.520 é sobre citações, né? As citações, como fazer a citação, como não fazer, o que tá... E aí ela tá em atualização, ela vai ter mudança em breve, aí eu faço outro curso. Só sobre isso. E a 12.225 sobre como fazer a lombada. Se der tempo eu falo, se não, não. Ainda tem o Código de Catalogação Anglo-Americano, vamos falar um pouquinho sobre ele, e o IBGE para a gente saber como fazer as tabelas. Tudo isso eu preciso saber para aplicar a NBR 14724, que é a que a gente vai ver hoje. Então vamos lá? Bem, vamos falar do trabalho acadêmico. O trabalho externo. O trabalho acadêmico ele é dividido em duas grandes partes. A parte externa e a parte interna. A parte externa é a estética, aquela capa geralmente dura. Quando eu penso numa monografia, numa dissertação ou numa tese. E aqui eu quero abrir um parêntese para explicar a diferença ou o que eles têm em comum. Eu chamo de trabalho acadêmico ou de texto... Eu posso também pensar na estrutura que apresenta aqui nessa NBR, no texto monográfico. O que é um texto monográfico? É um texto que tem cara de monografia. O que é uma monografia? É um texto que tem um único tema em estudo, muito específico, muito pontual e que é devidamente explorado ali, como tem que ser dentro do ambiente científico. E aí ele vai ser chamado, quando é um trabalho de conclusão de curso, de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Aí tem os nomes variados, aí cada instituição acaba dando um nome diferente. Quando é em nível de especialização, aquele curso de pós-graduação que a gente faz com duração de 1 ano, às vezes 2, depois da graduação, antes do mestrado, geralmente a gente tem que apresentar uma monografia no final dele. E aí ele tem esse nome. Quando eu faço o mestrado, que costuma durar 2 anos, a especialização geralmente é 1 ano, né? Mas tem umas que duram mais. O mestrado 2 anos, o doutorado 4. No caso do mestrado, esse texto acadêmico, esse trabalho acadêmico, esse texto monográfico, é chamado de dissertação.
E no doutorado, esse trabalho acadêmico é chamado de tese. Não existe uma diferença muito substancial entre um e outro. O que vai existir, obviamente, é um maior aprofundamento do estudo, e aí o trabalho acaba ganhando em termos de tamanho, de volume, de quantidade de produção escrita, mas em termos de estrutura, de como eu devo colocar tudo, em que lugar, de que jeito, é tudo a mesma coisa. Então, se você fosse entregar um trabalho para a minha disciplina, de PPTC, Prática de Produção de Texto Científico, ou se você fosse entregar uma tese de doutorado, você ia aplicar essas mesmas normas. É isso que eu quero falar para ficar claro, né? Não é assim, cada nível tem que aprender tudo de novo. Não, a lógica é a mesma. Eu vou fazer alguns ajustes e a principal diferença vai estar no texto em si, na demanda cognitiva, científica, de aprofundamento aí da investigação. E no caso da tese tem uma questão nova aí de novidade, que nos outros trabalhos não tem, mas daí não é o caso para esse curso eu falar. Lá na mentoria eu posso falar mais a fundo, ok? Então a parte externa é a parte que a gente vê, a apresentação importa, né, a frase do dia, que é a capa e a lombada. A lombada, eu tô sem uma... Eu devia ter pego uma tese aqui para mostrar na minha mão, né? Nem pensei nisso. Agora eu não sei nem onde é que tá a minha tese. Deixa eu ver se ela tá por aqui para eu olhar rapidinho. Não. Então, espera aí. Vou sumir aqui. Aqui. Ui. Espera aí. Tá aqui. Essa é minha tese? Essa é minha tese. Essa é minha tese de doutorado. Então aqui a capa, né? A lombada é essa parte aqui. Ok? Que tem algumas informações, geralmente o título, o ano e o nível, mas isso varia um pouco de instituição para instituição. E a capa, ela é estruturada da mesma forma que a folha de rosto. No caso aqui, geralmente tem uma folha em branco, né? E aí a folha de rosto aqui, aqui, é a mesma estrutura que a capa do trabalho, ok? Então isso é importante. Agora eu fico com esse trambolho pesado aqui no meu colo, mas vamos lá. E a parte interna vai ter o texto, né? Vai ter tudo que a gente vai falar aqui hoje. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais em si, que é o texto em si, com começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, que sofre as divisões estabelecidas pela instituição e pela área do conhecimento. Isso vai variar bastante de um curso para curso, de orientador para orientador, de instituição para instituição, mas existe uma estrutura geralmente muito frequentemente utilizada. E aí, quando não há uma orientação contrária, a gente segue o padrão, né? E os elementos pós-textuais, que vêm depois desse texto, dessa introdução, desse desenvolvimento e dessa conclusão, ok? Aí eu tenho o trabalho acadêmico. Então, peraí. Aqui. Ele fica com essa estrutura aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, não vai dar de ver assim tudo tão perfeitinho, mas eu vou mostrar num outro modelo daqui a pouco, que vai ficar um pouco mais claro da gente explorar, tá bom? Aqui nessa estrutura interna, vocês estão vendo que tem várias folhinhas, né? Seriam as partes que compõem esse trabalho acadêmico. E tem umas chaves ali para mostrar o que é o elemento pré-textual, o que é o elemento pós-textual. O texto em si, não sei se vocês visualizam o mouse correndo aqui em cima da estrutura, espero que vocês consigam visualizar. O texto em si é a menor parte aqui, ó, porque está mais compactado. Claro que na prática o texto vai ser a parte maior, né? Mas aqui, por terem os títulos que eu quero explorar cada um dessas partes hoje, esses são os elementos pré-textuais. Depois do texto, a partir das referências, eu vou ter os elementos pós-textuais. Tem um coloridinho aqui, deixa eu explicar ele rapidamente. As páginas em branco são os elementos obrigatórios, ou seja, tem que ter, é obrigada a ter. As páginas em verde são elementos que só vão aparecer se houver necessidade. Por exemplo, a errata, vamos falar sobre ela. E os amarelos são opcionais. Eu coloco se eu quiser colocar, se eu quiser dar um plus a mais, como dizem, no trabalho, ok? Bem, vamos agora pegar um trabalho. Isso aqui é um modelo de trabalho, ok?
ele não é um trabalho real. Por quê? Porque eu até pensei em trazer aqui alguma dissertação de orientando e tal, mas sempre tem alguma coisa fora do lugar. Por quê? Deixa eu falar por que sempre tem algum errinho. Porque em relação às normas da ABNT, muitas instituições acabam não seguindo criteriosamente essas normas. E isso é algo que vocês precisam entender. Por mais que uma universidade afirme que segue as normas da ABNT, geralmente essa universidade tem um manual, geralmente ela tem modelos que ela adota e conforme a ABNT vai se atualizando, a universidade não vai vencendo e dando conta dessas atualizações. E aí entram diferentes pessoas, professores envolvidos nesse processo, e cada um acaba trazendo um pouquinho do seu conhecimento, ou do seu estilo, ou daquilo que ele está acostumado a fazer, e isso vai alterando esse modelo, e esse modelo acaba, às vezes, ficando muito fora do que, de fato, a ABNT preconiza. Então, o que eu quero trazer aqui nesse curso é estritamente o que a ABNT fala, mas, como eu tenho experiência prática de orientação, de avaliação, inclusive de envolvimento editorial na produção de manuais e tudo mais, eu queria sinalizar isso, que é importante que vocês, como alunos, tenham essa sensibilidade de quando forem fazer um trabalho acadêmico para a universidade de vocês, observem qual é a regra na universidade e tentem conciliar tudo isso para não ter problema naquele curso, com aquele professor, com aquela instituição, comprando uma briga aí que não, porque a ABNT diz que é assim e eu vou fazer assim. Porque é complicado, né? Deveria ser? Deveria, mas não é. E aí a gente precisa se adequar às situações necessárias, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que já começa diferente aqui do que costuma ser é lá em cima, no começo da capa, né? Deixa eu ver como é que tá a minha tese. A minha tese tá certinho. Eu já segui a ABNT, né? Eu sou chata. Tem o nome da universidade e o meu nome, ok? Então ali, ó, só que o nome da instituição é opcional. Eu poderia não colocar, se eu quisesse não colocar. Só que dificilmente as instituições não vão querer que seu nome esteja lá, né, gente? Então esse opcional acaba aparecendo e aparece mais. Em alguns casos aparece o nome da instituição, o nome do instituto, o nome do departamento, o nome da disciplina, o nome do curso pós-graduação, uma renca de informações ali que ficam 5, 6 linhas. O nome do orientando ou do autor do trabalho às vezes some no meio daquilo ali. Ou, em alguns casos, vai para um outro lugar daquela folha de rosto, daquela capa, que não deveria ser, né? Porque o lugar do nome do autor é lá em cima, no topo. Mas eu já vi quantos casos em que o nome está lá acima do título, está lá embaixo do título, está em qualquer lugar, menos onde tinha que estar. Por quê? Porque lá em cima tem um monte de outras informações que não deveriam nem estar ali. E tem casos em que a universidade exige a logomarca ainda, né? Então fica uma coisa bem carnavalesca. Mas, segundo a ABNT, deveria ser só o nome da instituição, se a pessoa quisesse, e o nome do autor do trabalho, do acadêmico, no caso, de quem está fazendo o trabalho. Aí vem o título. O título, primeira coisa que costuma aparecer com muita frequência é esse título com fontes garrafais, né, com letras enormes, e a pessoa coloca lá com fonte 20, fonte 22. Em nenhum lugar da norma a ABNT sinaliza que os títulos, seja do trabalho, seja dos capítulos, das sessões, pode estar registrado com fonte maior. E o número, o tamanho da fonte para todo o trabalho é tamanho 12. Independente da fonte que você vai usar. Porque uma outra informação importante é que a ABNT não coloca qual é a fonte que você tem que usar. Você tem que usar Times New Roman. Você tem que usar Arial. Você tem que usar Verdana. Sei lá, o que quer que seja. Não. A ABNT não sinaliza a fonte, porque fonte é marca registrada e ela não trabalha com isso. Às vezes, os manuais institucionais é que, por conta dessa lacuna na norma, acabam escolhendo uma fonte para ficar tudo padronizado. Mas não deveria ser assim. Obviamente, a ABNT não define a fonte, mas isso não significa que você vai colocar lá uma fonte cursiva no trabalho todo, ou uma Comic Sans, que vai dar uma impressão pouco formal para o seu trabalho. Porque a aparência importa, afinal, né? É a frase da nossa aula. E a
há fontes que são mais formais e há fontes que são mais informais, e isso não vai ficar bem num trabalho acadêmico. Uma outra coisa importante de a gente entender em termos de normatização é que eu não posso sair mesclando fontes. Ora colocar uma fonte num título, ora outra fonte em outra parte do texto, ficar mudando, não. É tudo do começo ao fim a mesma fonte, ok? Independente de qual escolha, eu preciso seguir do início ao fim a mesma fonte. Isso é importante. Pois bem, aí eu tenho o título, que eu posso optar por colocar todo em caixa alta, em letra maiúscula, posso. Mas posso optar por outro tipo de destaque, aí fica a meu critério. Posso colocar em negrito ou não, aí fica... Eu é que vou adotar o padrão de destaque que eu vou dar, vou falar sobre isso mais pra frente. E tem o subtítulo, eu preciso colocar o subtítulo e o título separados por 2 pontos, tá bom? Preciso. Se o meu trabalho tiver mais de 500 páginas e merecer um segundo volume, ou um terceiro, um quarto, que às vezes acontece, tá, gente? Vocês estão achando minha tese grande, mas eu já vi tese com 3 volumes. A minha quase precisou ser em 2 volumes. Aí eu preciso colocar aqui o número do volume, né? Volume 1, volume 2 e por aí vai. Mas só se for o caso de haver necessidade. Então aqui seria a capa, tá? Essa parte preta aqui. Deixa eu baixar aqui. E lá embaixo a cidade e o ano. Bem na última linha digitável do trabalho, né? Aí vem a folha de rosto que copia a capa, exceto por uma informação a mais que ela apresenta aqui, ó. Mas eu quero fazer uma observação que entre o título da capa e o título da folha de rosto, é importante que vocês observem, aqui não vai dar de visualizar porque vocês não conseguem colocar os 2 juntos, mas é importante que eles estejam na mesma altura. É muito feio, deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar. Consigo. Ó, a capa, observem o título, a altura do título. A capa, a folha de rosto, na verdade aqui é uma falsa folha de rosto, né? E a folha de rosto. Tem que estar na mesma direção, tá, gente? É muito feio essa é uma falsa folha de rosto porque ela copia a informação da capa. Esses títulos ficam muito feios quando ora um está numa altura e outro está noutra altura. Então tem que cuidar com isso, embora a BNT não fale, isso é uma questão de cuidado, né? Estético. E aí aqui vai estar o que a BNT chama de natureza do trabalho. A natureza do trabalho é esse textinho que vai apresentar por que esse trabalho existe, né? Ele é uma parte de uma avaliação para titulação de mestrado, ele é uma parte avaliativa de uma disciplina na pós-graduação, na especialização, ele é uma parte avaliativa de sei lá, vai estar ali. Tem uma linguagem própria, e aí o que eu aconselho sempre? Olhar os trabalhos que já foram entregues naquele curso, que geralmente ficam no repositório, você tem acesso a eles, para ver como é que se costuma colocar isso naquela instituição, naquele curso, naquele departamento, enfim, e faz igual, ok? Sim, sim. A Times New Roman, em termos de fonte, por que tem gente que gosta muito? Porque ela é serifada, ela tem uns detalhezinhos assim, né, que deixam chique. Tem gente que não gosta. Eu gosto mais das fontes sem serifa, são essas mais limpas aqui, que são estilo Arial, Calibri, Verdana e tal. E aí tem que aparecer o nome do orientador aqui embaixo dessa natureza, e observem que isso tudo aqui vai estar no tamanho menor do que o tamanho do título. Não é só porque está em caixa alta, não. É o tamanho da fonte que muda. Se eu uso a fonte 12 em todo o trabalho, existem algumas pequenas partes do trabalho que eu preciso fazer, segundo a BNT, em tamanho menor. Ela não diz, tá vendo que tá aparecendo para vocês a janelinha ali da fonte tamanho 10? Que abriu ali para mim? Não sei se para vocês aparece. Não, acho que não aparece porque vocês só captam a janela. Aí não aparece essa outra janelinha. Mas se aparecer, vocês me digam. Filme de terror. Tem gente que gosta, tá assistindo filme de terror até agora. O que eu ia falar que fugiu, gente? A ABNT não diz que esse texto tem que ser em tamanho 10. Tem gente que diz assim, a ABNT manda fazer em tamanho 10. Não, ela manda fazer em tamanho menor.
Esse menor pode ser 11, pode ser 10, pode ser 9, pode ser 8. Só que o 9 e o 8 ficam quase ilegíveis. E o 11 é tão próximo do 12 que visualmente não dá diferença. Então as pessoas acabam adotando o 10 porque ele é o meio termo entre as duas coisas e acaba ficando muito bom, ok? Então essa parte do texto precisa ser alinhada no meio da mancha, como diz a ABNT, no meio da folha, e até lá, margem justificada, que é o quadradinho aqui, tudo alinhado aqui, em tamanho menor. E esse espaço entre as linhas também é um espaço diferenciado, que é um trabalho, que é um espaço simples, que a gente diz, que é o espaço de 1. No texto vai ser 1,5. E essas informações não estão visualmente colocadas, eu vou colocar no mapa mental, mas é 1,5 para o texto e 1 para esses momentos em que eu tenho que colocar a fonte menor. Um desses momentos é esse agora que a gente está vendo na folha de rosto. Em relação à margem, antes que eu me esqueça, aqui, nessa margem, eu nunca sei se é a esquerda ou se é a direita, acho que essa é a esquerda, né, para mim. É o 3, aqui é o 2. Lá em cima é 3 e aqui é o 2. Se eu for imprimir no verso, eu vou inverter essa lógica para as laterais, né? Porque a parte que fica colada ali nas páginas juntas tem que ser maior para poder não prejudicar a leitura do texto, ok? E aí eu vou colocar a cidade e o ano. Vamos avançar. No verso da folha de rosto, eu vou precisar colocar a ficha de catalogação. E eu não tenho um exemplo para dar para vocês. E eu cometi o deslize terrível e não me corrigiram de não fazer isso na minha tese. Eu não fiz a ficha de catalogação. Esqueci completamente na ocasião. E ninguém me cobrou, era para ter cobrado. A ficha de catalogação é uma tabelinha que fica na folha de créditos de um livro, e no caso aqui atrás da folha de rosto, que é feita segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano, por isso que ele é necessário para essa norma, mas não é o autor da obra que vai fazer. Geralmente ele vai solicitar na biblioteca da universidade e alguém lá da equipe vai gerar essa ficha e vai mandar para a pessoa anexa depois da defesa, porque é uma das últimas coisas que ela vai fazer, e vai publicar o trabalho, ok? Se derem dúvida, depois eu vejo no grupo. E aí eu vou para o elemento que não é opcional, é só se tiver condicionado à necessidade. Ai, gente, isso aqui tá rodando mais do que deveria, peraí. Aqui, a errata. Vamos imaginar que eu fiz a minha dissertação, minha monografia, meu TCC, e aí eu tô indo para a defesa, dando aquela preparada geral no meu trabalho, e percebo que tem uma coisa ali absurdamente errada que eu não tinha visto. Como acontece, gente? Às vezes é um dado dentro de uma tabela que muda toda a análise. Meu Deus, isso é um erro grave. Mas às vezes é uma palavra, o nome de um autor que eu troquei. Às vezes é uma palavra que eu, na hora de digitar, o computador mesmo mudou e ali não fez o menor sentido. Sei lá. Tem que ser algo que comprometa a leitura, tá? Uma vez eu cheguei numa banca, claro que a errata serve para qualquer tipo de erro, inclusive a ausência de uma crase. Mas uma vez eu cheguei numa banca e a moça, com tanto receio das avaliações, chegou com errata que tinha umas 3 ou 4 crases faltando, umas 2, 3 vírgulas e alguma coisa assim, só. Gente, era totalmente dispensável essa errata. Em alguns casos, talvez aqueles erros passariam até despercebidos pela banca, porque a banca está focada no conteúdo, a banca está focada em outras questões e passa batido, né? Mas, assim, eu não preciso dar essa visibilidade, esse tipo de visibilidade ao erro, até porque parece que gera mais insegurança ainda. Não sei, essa é a impressão que eu tenho. A errata ela vai servir para informações de erros que realmente são relevantes. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Segundo a ABNT, essa norma é desde 2011 e ali está folha em vez de página. Folha é diferente de página, né, gente? Cada folha tem 2 páginas. Se eu for colocar o número da folha, não vai corresponder ao número de páginas. Isso gera muito problema. Geralmente a pessoa vai colocar ali página, né? Eu não sei por que cargas d'água
que a comissão da ABNT não vê essas questões e não muda, né? Esse é um problema que tem que ser atualizado. E a questão ali da linha, né, do formato da errata, eu já vi erratas de outros formatos, porque, por exemplo, esse formato em quadro não ajuda no caso da correção dentro de uma tabela, né? Porque eu preciso sinalizar a tabela que está naquela página e qual linha daquela tabela. E essa formatação, eu até tentei simular aqui um exemplo, no segundo exemplo, mas fica muito ruim. O ideal seria não me prender a esse quadro para sinalizar a questão da tabela, tá? E aí a pessoa coloca o que está errado e o que tem que substituir. Então, na folha 18, primeiro exemplo ali, primeira linha do quadro. Na folha 18, na linha 20, então a pessoa tem que contar a linha 20, onde se lê anterior, leia-se posterior. Imagina, a pessoa trocou, né, anterior por posterior. Então, é uma informação que muda o entendimento, é necessário, né? E por aí vai. Essa errata pode ser grande ou pequena. Quanto menor for e se ela não existir, melhor ainda, né, gente? Vamos avançar. Aí vem, na folha seguinte, a tal da folha de aprovação. Eu nem percebi aqui que eu coloquei ali o título folha de aprovação, mas não deveria ter sido. Eu fui na onda. Todo mundo coloca esse título, gente, folha de aprovação. Tanto que eu fiz o mesmo e nem me dei conta. Mas segundo a ABNT, e aí eu quero voltar lá naquela outra telinha para vocês confirmarem isso. Tá vendo aqui que tem umas páginas com um pontinho aqui? Tá vendo? Um pontinho. Essas páginas com pontinho não devem ter os seus títulos presentes. Claro, ninguém vai colocar capa, né? Por isso que não tem capa ali. Não vem o título capa. Também não vem o título folha de rosto. Não vem. Também não deve vir o título folha de aprovação. Mas todo mundo coloca. Inclusive eu fiz isso ali no exemplo sem me dar conta. Agora que eu me dei. Não deve vir dedicatória. E não deve vir epígrafe. Então são essas as folhas que não deve aparecer, não deve constar o título, né? Incluindo a folha de aprovação que eu, pelo hábito, pela força de tanto ver, acabei colocando. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Então o que a folha de aprovação tem? O nome do autor, o título do trabalho, centralizado, assim bonitinho, aquela natureza do trabalho que aparece lá na folha de rosto, repetida aqui, a data de aprovação, que tem que ser preenchido posteriormente à defesa, depois da aprovação, e vem a banca avaliadora. Isso aqui, essa formatação à direita, isso a ABNT não menciona nada. Isso aí, cada universidade acaba fazendo de um jeito, mas o que costuma aparecer é isso aqui. Primeiro vem o nome do orientador, depois vem o nome dos outros membros da banca, todos eles têm que assinar, isso precisa ser colocado posteriormente, né, à defesa, e tem que estar assinado na versão a ser entregue do trabalho, ok? Tá, Pedro Henrique, a questão do não apagar depende do momento, né? Vamos imaginar, se você conseguir, o que geralmente acontece? A pessoa entrega uma versão do trabalho para a banca avaliar, e aí vai para a defesa. Geralmente a banca vai pedir um monte de alterações e você vai fazer as alterações para entregar a versão final. Só que nesse meio tempo, né, você entregou para a banca, e aí tem uns dias, geralmente um mês ou 15 dias para você defender. Ali você vai olhar o teu trabalho e vai perceber algum erro. Se você quiser observar isso para a banca no dia da defesa, você, antes de começar a sua apresentação na defesa, entrega para cada membro uma errata. E aí, claro, na versão final você vai corrigir, daí não vai mais ter errata. Mas às vezes acontece de você já estar com o trabalho assim, ó, pronto. Isso aqui é caro para fazer. E aí você fez tudo isso, fez várias cópias, porque tem que entregar uma na biblioteca, uma na coordenação, e assim vai, depende da instituição. Tá tudo pronto. E você dá uma olhada, né? Eu sou especialista nisso. Bato o olho e encontro erro. E aí você percebe um erro grave. Aí você não tem como entregar isso aqui sem fazer a errata. Então a errata vem nessas circunstâncias, ok? A errata é feita pelo autor. É o autor que vai fazer numa situação em que não vale ou não tem tempo hábil ou não tem condições financeiras de fazer o trabalho todo de novo. Até porque às vezes é uma coisinha só. Espera-se que seja pouca coisa. Se for muita coisa ou muito grave, aí talvez seja o caso de refazer o trabalho, né? De reimprimir e pedir para eles desmontarem e aproveitar a capa se for o caso. Aí não sei, cada caso é um caso. Ok? Deixa eu ver.
Depois de publicado, não republica. Na verdade, vai entregar, porque você vai depositar o trabalho, vai entregar ou para a biblioteca, ou para a coordenação do curso. É nessa entrega, é antes dessa entrega que você tem que fazer a errata se for preciso. Mas isso se você não viu esse erro antes. Se viu antes, vai corrigir antes. Okay? O ideal é que não tenha, mas tem hora. Mas vamos lá. Dedicatória. Essa página é opcional, não tem título, por isso que está em vermelho aqui. E geralmente eu vou dedicar, eu vou escrever o texto, geralmente aqui embaixo, na parte de baixo da página. E é para quem que eu vou dedicar esse trabalho? Para o amor da minha vida. Tem gente que dedica para o fabricante do Nescafé, para o fabricante do Rivotril. Enfim, né? Vai dedicar. Dedicatória é uma coisa, agradecimento é outra, né? Os agradecimentos costumam ser mais extensos. Aí tem o título, agradecimentos. Tem gente que faz 2 páginas de agradecimento, gente. Tem gente que agradece até o papagaio, a galinha, periquito, vizinho, todo mundo. Então, assim, já vi de tudo em agradecimento. Qual é a lógica? Das duas, uma. Ou você começa, geralmente se começa, é muito comum, né, quem tem a fé em Deus, começa, eu agradeço primeiramente a Deus, e aí vai elencando todo mundo que tem que agradecer. Das pessoas geralmente menos envolvidas, as mais representativas. Então eu vou deixando para o final as mais importantes. Mas, gente, uma coisa que vocês nunca vão poder esquecer de colocar nos agradecimentos: o orientador, pelo amor de Deus. Tem gente que agradece a amiga que tomou um porre no final de semana e que ajudou a ter um insight. Mas não agradece o orientador que estava ali com você o tempo todo. Né? É uma gafe assim tremenda. Tem gente que esquece de agradecer a banca. Olha que gafe terrível. O pessoal da banca olhou teu trabalho, leu, se dedicou. Talvez nunca ninguém vá ler o seu trabalho como a banca leu. E aí você nem agradece a eles, porque eles foram lá de graça fazer isso. Né? Com todo amor e carinho, com a maior dedicação e competência, muito eles estudaram para fazer aquilo. Tem gente que ganha a bolsa e esquece de agradecer ao órgão, à entidade que deu a bolsa. Aí não pode, aí o trabalho volta para corrigir. Tem a universidade, os professores, aí vocês vão vendo, né? As pessoas que participaram da pesquisa, direta e indiretamente, cita nome se for o caso, mas se for citar, cita todo mundo, enfim. Tem que fazer o dever de casa e não deixar ninguém de fora, porque isso fica registrado. E, gente, é muito bacana, né? Ver isso, assim. Eu criei um laço de amizade com uma pessoa na internet que eu não conheço pessoalmente, porque ele me indicou um livro, um doutorado. E esse livro fez toda a diferença para minha pesquisa. E ele está lá nos meus agradecimentos. Só que eu coloquei ele nos meus agradecimentos e esqueci de avisar. Até porque eu não tinha uma relação muito estreita com ele. Anos depois, ele foi ler minha tese e ficou emocionadíssimo. E foi muito bacana. E desde então a gente é amigo. Então, assim, é importante. Parece boba, mas é importante. Epígrafe. A epígrafe também é opcional, tá? E eu posso ter epígrafe no início de cada capítulo do meu trabalho. Eu fiz isso na minha dissertação, na minha tese, ficou lindo. Foi assim, é uma história longa que a gente nem sei se cabe contar aqui. Mas o que aconteceu? Eu precisava terminar minha tese e eu dei uma surtada, não conseguia, travei, não conseguia fazer nada. E aí eu, dando carona para uma psicóloga, eu comentei com ela da minha angústia de eu ter pouco tempo para terminar e não estar conseguindo. Ela assim, sabe o que tu faz? Ó, a dica para você, preciosa, hein? Dica extra do curso de Habilitar na Veia. Você vai pegar um livro que não tem nada a ver com a tua tese, um livro de preferência leve, sabe? Que faça você fugir desse ambiente, dessa área temática, de qualquer coisa. E vai ler para espairecer a tua cabeça. Vai te ajudar. Eu disse, tá, vou fazer. A Marcília gostou dos agradecimentos. E aí, sabe o que eu fui ler? O Menino do Dedo Verde, literatura infantil francesa. E quando eu comecei a ler O Menino do Dedo Verde, eu via a minha tese em tudo. Coisa da louca que surtou com a tese. E ao fazer isso, eu consegui encaixar. Sabe aqueles insights que dá? Realmente a mente desbugou. E eu comecei a ver trechos da obra que eu... Caraca, isso aqui ficaria perfeito no capítulo tal. Daqui a pouquinho eu vi um outro trecho. Caraca, isso aqui ficaria perfeito para iniciar tal capítulo. Resumo da ópera. Eu costurei a minha tese com poesia, gente. Ficou a coisa mais linda. Eu consegui colocar uma epígrafe antes de cada capítulo e cada epígrafe
era um trecho do Menino do Dedo Verde. É a minha obra infantil preferida e ficou registrado na minha tese. E eu gostei muito porque a história do Menino do Dedo Verde ele não conseguia ler na escola, né? E a minha tese é sobre a aprendizagem da leitura. É muito lindo, ficou muito lindo. Ai, fiquei toda arrepiada só de lembrar. Que lindo. E aí tem gente que coloca música, tem gente que coloca poesia, tem gente que coloca uma frase, né, importante de alguém importante, enfim. Aí eu acho bacana. O texto acadêmico tem muito pouco espaço para poesia. Então, se eu puder colocar, eu já vi texto, eu queria fazer com a minha tese, não consegui ter tempo para isso. Tem trabalhos que colocam uma folha de manteiga desenhada antes de cada capítulo. Fica a coisa mais linda do mundo. E tudo bem, né? Só que é raro ver esse cuidado, porque demanda tempo, demanda antecedência e tudo mais. Mas fica lindo. Então tá. E aí vem a folha do resumo. Eu vou ter uma noite em que eu vou falar só sobre resumo, tá? Não só sobre resumo, mas também sobre resumo detalhadamente. Então vou pular aqui, tá bom? Vou pular e deixo para falar depois. Aí vem a folha do abstract, que é o resumo em outra língua. Aí vem as listas. As listas, elas só vão aparecer... Ai, que droga, né, gente? Isso aqui fica fugindo assim, pulando. Eu acho que passou, né? Pera aí. Não. Eu quero ver a ordem. Existe uma ordem de como as listas têm que aparecer. Primeiro é a lista das ilustrações. Então, olha só. Vou botar só até aqui para não pular, tá? Coisa de doido. Se tu quer ler só o Menino do Dedo Verde, lê o Menino do Dedo Verde, que a tese não só tem a ver nas epígrafes mesmo, na introdução. Mas vamos lá. Lista das ilustrações. Eu tenho um resumo que apresenta a tese, um artigo, quer dizer, fica mais fácil. Lista das ilustrações é opcional. Eu só vou colocar a lista se eu tiver ilustração que justifique essa lista, né? A lista é para facilitar eu achar essas ilustrações em consultas posteriores ou uma pesquisa mais aprofundada, enfim. Porque às vezes a gente precisa, né, do dado de uma tabela, de um quadro, onde é que tá? E fica folheando igual uma louca. Então, a lista vai me levar direto para a página onde aquele elemento está lá. Então, eu preciso organizar esses elementos na medida que eles aparecem. Então, o quadro 1 vai aparecer antes do quadro 2, vai aparecer antes do quadro 3, e a organização é por página, tá bom? A Marcília está perguntando se ela pode escolher a língua estrangeira que ela vai usar para fazer a versão, né, em outra língua. Geralmente é o inglês, tá? Geralmente é o inglês. Já vi em outras línguas, tem lugares que abrem essa possibilidade. Isso se justifica pela área do conhecimento ou pela proximidade, por exemplo, algumas instituições lá no sul, em algumas áreas que conversam muito com a região do Mercosul, justifica-se mais o uso do espanhol do que do inglês. Mas hoje em dia eu vou dizer que o inglês domina, né? Porque não tem um lugar que você vá divulgar um trabalho ou fazer parte de um evento que o teu trabalho não esteja apresentado minimamente em inglês, que é a língua assumida universalmente para difusão científica. Por isso que o ideal é eu adotar o inglês, tá bom? E aí, no caso de uma tese, além do abstract, eu tenho que ter uma segunda língua estrangeira, que no meu caso é o francês, né? Justifica-se pela área, pela obra que eu uso, que é original em francês e tudo mais. Ó, eu quero ver todos vocês agradecendo a mim, hein? E não é brincadeirinha. Se for útil esse curso, agradeço. Então vamos lá, a lista de ilustração, ela envolve desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos. Então é um arcabouço de coisas aí que podem estar nessa lista. Se for pouco elemento de cada um, eu posso colocar tudo numa lista só, como é o caso aqui, ó. Tem o quadro 1, quadro 2, quadro 3, depois gráfico 1, e aí vem o quadro 4, tá vendo? Não é por tipo que eu separo, a ordem de aparição no texto. Então, o gráfico 1 ficou entre o quadro 3 e o quadro 4. Viram? Vai ficar misturado aqui porque eu vou seguir a ordem de aparição no texto. Mas eu poderia optar por fazer listas separadas. Lista de quadros, lista de gráficos, lista de fotografias. Se eu tiver muitos elementos, justifica. Eu costumo dizer assim, ó, tendo 5, dá de fazer uma lista, né? Tendo menos que isso, acho complicado, ok? Ok, já falei. Então, vamos avançar.
Aí vem a lista de tabelas. Depois desse mundaréu de coisas numa lista, eu tenho separadamente as tabelas, tá? Tabela vem depois e é separado, não pode estar lá misturado. E existe uma norma que é do IBGE de 93, faz tempo isso, para fazer as tabelas, ok? Eu apresento um modelo lá no texto para vocês verem o que praticamente define como uma tabela tem que aparecer num trabalho. Vamos mais para frente. Depois das listas, eu vou de ilustrações e de tabelas, eu vou ter a lista de abreviaturas e siglas, que também é opcional. Essa lista vai ser por ordem alfabética e não aparece a página em que a sigla consta, porque muito provavelmente essa sigla, essa abreviatura vai estar presente em vários lugares do texto, então não daria conta de eu colocar aqui todas as páginas, não faria sentido. Qual é a função dessa lista? De eu saber o significado daquela sigla. Pode ser uma sigla muito comum, por exemplo, como ABNT, e nem por isso todo mundo tem a obrigação de saber o que significa, mas pode ser uma sigla que eu mesma criei, ou uma sigla pouco convencional, e aí, mesmo que no início do texto, a primeira vez que eu coloco a sigla no texto, eu explique o significado, na medida que a leitura vai avançando e essa sigla aparece de novo, a pessoa não lembra mais. E aí ela fica, onde é que estava o significado? Vai estar lá na lista e ela não vai sofrer com isso, ok? Valeu, Samara. Então, olha só, em relação às siglas, olha esse quadrinho vermelho aqui, porque ele mostra uma coisa importante. Geralmente, quando a pessoa coloca a sigla, ela faz o contrário do que está aqui. Ela coloca a LDB, entre parênteses, Lei de Diretrizes e Bases, propõe que blá, blá, blá. Não. Sempre que eu for apresentar uma sigla no meu trabalho acadêmico, eu devo primeiro apresentar por extenso. Aí eu simplifico essa nomenclatura pela sigla e a partir dali eu vou usar só a sigla. Nem preciso colocar doravante LDB. Eu vou usar esse doravante, que é o daqui para frente, bonito, né, de texto acadêmico, quando eu for usar uma sigla que é pouco convencional ou que eu criei, né? Então, eu quero falar do transtorno do espectro do autismo com síndrome de Asperger. Doravante TEA/SA. Não que eu tenha criado isso, mas eu uso muito essa nomenclatura. Quer dizer, a pessoa não tem obrigação de entender isso, né? Mas eu criei ou adotei uma convenção e eu vou usar aquilo e eu tenho que usar sempre do mesmo jeito, né? No trabalho, para não dar confusão. Ok, aí vem a lista de símbolos, se o meu trabalho tiver símbolo, né? Aqui no caso tem uma distância euclidiana, tem uma ordem de um algoritmo, o povo lá das exatas, né? Sumário. Ai, que coisa chata essa página pular. Aqui. A Samara é das exatas, não, né? Acabou minha água, que tristeza. Quando a água acaba e a aula não, é muito triste. Mas vamos lá. O sumário, ele vai ser apresentado, eu queria que você observasse nos títulos aqui, ó. Tá vendo que tem um nível 1? Nível 1 é quando tem um número só. Nível 2 é quando tem 2 números. Nível 3 é quando tem 3 números. Eu poderia ter o nível 4 e o nível 5. Nunca mais que isso. Tá? Só vai até o 5º nível da numeração progressiva. Só posso usar até aí. E em cada nível eu preciso modificar a escrita desse título. De preferência, dando esse status hierárquico do maior para o menor. Então, eu vou dar mais destaque para o nível 1. Um pouquinho, aqui eu usei o maiúsculo, né, tudo em caixa alta com negrito. Mas a ABNT não diz que tem que ser tudo com caixa alta e negrito. Eu é que escolhi esse destaque. Eu poderia escolher outro destaque. Aqui outro, Micaela. Eu poderia usar o itálico? Poderia, não é comum. Poderia sublinhar? Poderia. Poderia fazer o versalete, que é o maiúsculo menor e o maiúsculo menor. Eu tive que usar na minha tese, porque eu tenho até o 5º nível, então eu já não tinha mais o que eu inventava. Adotei o versalete. Tá. Pois é, a Samara, eu sei, já foi minha aluna, não foi? E aí, então, aqui o nível 1 é maiúscula negrito. O nível 2 é minúscula negrito. O nível 3 é sem negrito e sem caixa alta. O nível 4 poderia ser o sublinhado, por exemplo. Aí o nível 5 ficaria complicado de eu definir. Eu teria que rever aí esse destaque. Mas é difícil chegar no nível 5, tá?
Eu estou pensando em tese nível 5. Um artigo nível 5, a pessoa é muito doida de subdividir tanto o texto assim. Não justifica. Os títulos no sumário têm que estar exatamente do mesmo jeito que aparecem lá no capítulo do texto. Eu não posso lá colocar de um jeito e aqui colocar do outro. Tá bom? Então, cuidado com essas formatações automáticas do Word, porque ele vai formatar, às vezes, num padrão que não é o da ABNT. Tá bom? Outra coisa é que antigamente havia um adentramento de nível. Cada nível tinha que botar uns espacinhos para dentro, assim. E tem gente que ainda adota esse padrão como se ele fosse vigente, mas não é. É tudo reto no mesmo nível, tá bom? Ok. Aí vem, então acabei os elementos pré-textuais. Ainda tem gás, gente? Ou estão dormindo? Pelo amor de Deus, não digam que estão dormindo na primeira aula, que eu vou ficar muito frustrada. Muito frustrada. Eu sei que o conteúdo é denso, eu sei disso tudo, que é um bombardeio de informação, mas, meu Deus, eu vim toda de colar colorido para ver se vocês não ficavam tão entediados assim. Mas vamos lá. Vem os elementos textuais agora. Eu queria que vocês observassem que aqui em cima tem a paginação. 13. Tá vendo que não começa do 1? Então, eu começo a contar a página do trabalho lá na folha de rosto, mas ela não vai ficar aparecendo até a introdução do texto. É aqui na introdução que ela começa a aparecer, mas ela começou a contar antes. Então, esse número pode ser 13 para uns, 7 para outros, depende de quantas folhas eu vou ter de lista, se eu vou ter dedicatório, epígrafe, tudo isso vai contando, né, como página. Então, a gente tem que... Isso vai variar bastante de pessoa para pessoa, tá bom? Mas a paginação deve estar aqui, ó. Aqui em cima, na direita, tá bom? É nesse ladinho aqui. O capítulo introdutório é o primeiro capítulo do trabalho. É um elemento textual, não é pré-textual. Tem gente que diz que ele não pode ser numerado, mas ele deve ser numerado sim, tá? Então, para quem viaja aí achando que não vai o número, que o número vai contar só a partir do próximo, tá equivocado, ok? Tem número e o número é 1. Introdução, 1. Então tá bom. E aí, gente, é aqui que eu não vou poder me deter, porque senão a gente teria que ficar 5 horas só nessa aula ou mais. Como fazer esse texto introdutório? Como organizar as ideias? O que precisa aparecer? Como colocar o objetivo? Como colocar a hipótese? Como colocar isso? Como colocar aquilo? Qual é a diferença entre o pré-projeto, o projeto e a versão final? Tudo isso eu não consigo dar nesse curso. Até porque isso não é assunto da ABNT, né? Mas eu amo falar sobre isso. E são temas necessários. Como é que eu escrevo? Como é que começa? Eu nunca sei como começar. Como é que eu escrevo? Como é que essa expressão pode, não pode? O que está valendo, o que não está? Então, vamos imaginar o texto introdutório com 1, 2, 3 páginas, não sei quantas. Aí vem o próximo capítulo, que seria parte do desenvolvimento do trabalho. Como é que eu vou chamar esse capítulo? Aí isso vai variar em cada instituição, em cada área, em cada curso, dependendo do orientador, dependendo de um monte de coisa, tá? Mas é muito comum, por exemplo, que ele se chame referencial teórico, tá? Também é comum que ele se chame revisão da literatura. São duas coisas diferentes que eu também não vou poder explorar aqui. Tem gente que vai colocar o nome do título, do capítulo, perdão, de acordo com o tema do seu estudo. Aí ele vai se subdividir. Aí vem o próximo capítulo, que é o capítulo metodológico. Eu vou chamar de metodologia, aspectos metodológicos da pesquisa, metodologia da pesquisa e por aí vai, né? Ele também tem as suas divisões, vai explicar aqui para que ele serve. Eu vou trabalhar isso rapidamente com vocês quando eu for falar do artigo científico, que eu vou dar assim uma passada geral. E aí vem o capítulo dos resultados, em que eu vou... Primeiro eu apresentei a parte teórica, que subsidia a pesquisa. Depois a parte metodológica. Primeiro eu fiz a introdução, né? Que geralmente é o último texto que a gente escreve. Depois eu digo por quê. Aí eu vou apresentar agora os resultados da minha pesquisa. Eu posso primeiro apresentar e depois analisar em capítulos separados, ou eu posso apresentar os dois juntos, né? Vou apresentando e vou analisando. Hoje em dia é mais comum fazer isso junto, né? Vários, nesse caso aqui eu já coloquei aquelas informações, que é em folha 4, o papel tem que ser branco ou reciclado, o texto todo tem que ser em preto, quem gosta da ideia do colorido só vai caber nas ilustrações, não posso trazer o colorido para o trabalho, não posso colocar negrito ao longo do texto, só em títulos, né? Se eu quiser usar como destaque num título.
Só isso. Evitar maiúsculas desnecessárias. E aí eu dou um exemplo de quadro, ó, de como é que o quadro tem que aparecer, tá vendo? Ó, o título centralizado, vem o quadro e tem a fonte com tamanho menor aqui. Eu sempre tenho que colocar a fonte, que é de onde eu tirei esse elemento. Ah, mas fui eu que criei. Então tu vai dizer que tu criou, criado pelo autor, para fins de pesquisa, por exemplo, como é bem comum a gente ver. Aí qual é a diferença entre quadro e tabela? Primeiro que esteticamente tem uma diferença. Eu peguei exemplos bem curtinhos aqui, né? Gente, cadê o número da tabela? Sumiu o número da tabela. Que doido. Eu não sei por que sumiu. Eu tinha colocado ou não coloquei, tô doida. Tinha que aparecer os números aqui. Me perdoe. Mas o quadro, esteticamente, ele é todo fechadinho. Ele é um box mesmo, né? Todas as linhas horizontais e verticais são definidas. Na tabela, não. Eu só vou colocar as principais do cabeçalho. Se tiver algum resultado total lá embaixo, eu também coloco. Se não, não. E essa vertical que separa os itens das categorias para os dados. E a tabela tem que ter número. O quadro só tem texto. Essa é a diferença para eu saber quando que eu vou usar um quadro e quando que eu vou usar uma tabela. Tá? O tamanho da fonte dentro do quadro, dentro da tabela, é menor, é o 10. E o espaço é simples. Enquanto no trabalho a fonte é 12 e o espaço é maior, é 1,5. Tá vendo? O título é sempre em cima, centralizado, e sempre depois vai ter a fonte. Aqui, no caso, essa tabela foi retirada do Ministério da Saúde. Foi um dado sobre Covid, que eu acho que eu não terminei de fazer, acho que foi isso. Foi isso, eu ia preencher e acabei seguindo com o trabalho e não me dei conta de preencher os dados aqui. Fui pesquisar. Eu tenho TDAH, né, gente? Aí eu déficit de atenção, eu devo ter que pesquisar os dados, fiz outra coisa, esqueci de fechar a tabela. Minha cara fazer isso. Outra observação, não tem nada a ver com a BNT essa observação, deixa para depois. As citações, aqui eu falo, mas eu vou ter uma aula só para isso, vamos pular. Considerações finais, que é o capítulo da conclusão. Então, ai, que coisa chata isso aqui. Opa, o que eu fiz? Pera aí. Aqui. Então, eu tenho os capítulos, o introdutório, né, a introdução. Depois eu tenho o referencial teórico. Aí eu tenho, não sei porque está dando esses bug aqui. Eu tenho o metodológico, o resultado, se tiver análise separada, tudo bem. E aí eu vou ter a conclusão, que dificilmente eu vou chamar de conclusão, vou chamar de considerações finais, porque um trabalho de pesquisa nunca se conclui efetivamente, né? Ele sempre tem alguma coisa para dar continuidade. Então são considerações finais daquela etapa, sempre apontando para um caminho de futuro aí dessa pesquisa, ok? E geralmente ele é pequeno, no artigo vai ser bem pequeno, na tese vai ser um pouco maior, mas assim, é um capítulo relativamente pequeno. Ali tem algumas informações. Aí acabaram os elementos textuais. Eu vou para os elementos pós-textuais, que começa aqui pelas referências, que não são referências bibliográficas. Esse termo já caiu faz muito tempo, eu não sei o que o povo insiste em usar ainda. Até porque já está totalmente inapropriado para a nossa realidade, né? Bibliográfica diz respeito a livro. Hoje em dia a gente cita muito mais artigos do que livros propriamente ditos. Então, referências abarca qualquer coisa. Eu posso fazer referência de um quadro, eu posso fazer referência de um mapa, eu posso fazer referência de um filme, eu posso fazer referência de um evento científico. Eu vou ter um dia para falar só sobre isso, talvez um dia e meio para falar sobre isso. Então, vamos avançar aqui. É uma lista que eu tenho que organizar de tudo que eu citei no meu trabalho. Aí, a princípio, assim, o grosso do trabalho acabou. Pode ser que eu queira dar uma de doida, igual eu dei na minha tese. Uma tese de 500 páginas com um tema muito pouco conhecido, muito atual, usando termos questionáveis, polêmicos, como reciclagem neuronal. Eu achei por bem fazer um glossário, porque tinha muitos termos ali que davam margem a outros entendimentos. E muitos termos técnicos. Então eu criei um glossário, que é como se fosse um vocabulário específico daquelas palavras que aparecem no texto. Um glossário pode ter 5 itens, como pode ter várias páginas, que é o caso da minha tese.
Mas eu acho, assim, de um carinho, de um cuidado com o leitor tremendo e gostei bastante de ter feito, fui muito elogiada e acho, assim, uma coisa bem bacana da tese. O apêndice. Aí a gente tem o apêndice e o anexo. São duas coisas muito parecidas, mas muito diferentes. O que é o apêndice? É tudo que eu produzo de documento e vou colocar depois por uma necessidade da pesquisa. Eu produzi um questionário para aplicar com crianças do 5º ano, assim, assim, assim. Eu vou falar um monte de coisa sobre esse questionário lá dentro do texto, mas eu apresento o questionário aqui no final, por exemplo. Eu precisei fazer um documento para entregar para os pais por conta de não sei o que lá. Eu mostro o documento ali. Se eu for, o apêndice vai aparecer sempre que houver a menção, a necessidade de eu falar sobre aquilo no texto. E aí eu remeto ao documento para a pessoa apreciar com mais carinho aquilo ali. Algumas pesquisas, por exemplo, como pesquisas que adotam um protocolo verbal, em que a criança vai falando o que ela está entendendo do que ela leu, eu não coloco todos os dados lá, eu só analiso no texto os dados que eu quero analisar, mas a íntegra da fala da criança eu posso colocar nos apêndices, por exemplo, né? Para a pessoa ter acesso aos resultados, aos dados da minha pesquisa de uma forma mais completa, que permite uma avaliação mais interessante e tudo mais. Então, apêndice é tudo que eu produzo. Tem que ter o título ali centralizado. Posso fazer uma lista de apêndices, se eu tiver muitos, separadamente. E aí, cada apêndice vai ter o seu título próprio. Então, aqui, ó, apêndice A, e aí vem o título. Apêndice B, é por letra, não é por número, tá? A mesma lógica eu vou usar nos anexos. Mesma lógica. Anexo A, anexo B. Só que o anexo é um documento que já existe e que eu precisei usar. Eu precisei fazer uso. Por exemplo, eu preciso aplicar minha pesquisa com seres humanos. Então, eu tenho que passar minha pesquisa por um comitê de ética. Esse comitê de ética emite um parecer. E esse parecer vai estar no meu anexo, para provar que eu fiz todo o protocolo, segui as coisas como deveria, né? Vou mencionar esse parecer lá na introdução da minha pesquisa, vou citar o número dele, inclusive, né? E vou apontar para o anexo A, anexo B, anexo C, qual seja o anexo ao qual ele corresponda. E aí, se for o caso, eu vou ter o índice. O índice, tem gente que chama o sumário de índice, né? É ou não é? Mas o índice é uma lista de informações que, se eu precisar... Eu vou fechar aqui, tá, gente? Deixa eu ir para outra... Ah, meu Deus, o que eu apertei aqui que eu fiz besteira? Vocês estão me vendo? O índice é uma lista para que eu encontre determinadas informações de forma mais rápida no texto. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu tenho, que é muito legal. Deixa eu ver se eu estou vendo o livro ali. Não estou vendo. É um livro sobre música. Na verdade, são vários volumes. E o livro registra as músicas que fizeram sucesso em cada ano. E aí, esse livro tem vários índices. Tem um índice por compositor. Então, eu quero ver o compositor Toquinho. Eu quero ver. Então, eu vou lá no índice por ordem alfabética e acho lá, Toquinho. E aí aparecem as páginas, todas as páginas em que a música do Toquinho é citada no livro. Então, o Toquinho aparece na página 35, na página 79, na página 180. Mas eu não quero procurar pelo compositor, eu quero procurar pelo nome da música. Quero ver se a música tal foi, de alguma forma, contemplada num dos anos como sendo a mais hit parade do momento. Então, eu vou lá pela música, sei lá, fugiu o nome de qualquer música aqui. Garota de Copacabana. Garota de Ipanema, né, de Copacabana. Garota de Ipanema. Então vai estar lá, né? Garota de Ipanema é citada na página 54, por exemplo. Então, o que o índice faz? Ele te organiza de outra forma. Não por ordem de aparição, por ordem alfabética. Eu vou escolher o elemento. No caso desse livro de músicas, era por compositor, era por música. Tinha um outro critério lá que eu não lembro qual era a outra lista. E aí no teu trabalho tu vai ver o que é relevante, falar, né? Os autores que você cita, as correntes teóricas, sei lá, não sei. E aí você vai citar ao lado de cada item todas as páginas em que esse item aparece. É um trabalho que dá trabalho fazer o índice, né? Essa é a questão, dá bastante trabalho.
E aí, por falta de tempo, muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Ou por falta de necessidade, o trabalho é pequeno, mas pensa um trabalho de 2, 3 volumes com muitas informações, isso ajudaria muito o leitor a encontrar algumas coisas lá dentro para fins de pesquisa ficar ótimo. Se bem que hoje o documento digital, né, te facilita essa busca de uma forma muito mais eficiente. Antigamente não tínhamos isso, daí a importância dos índices, né? Hoje os buscadores desempenham isso de uma forma muito mais rápida. E é isso, estou muito feliz com o resultado, espero que vocês também tenham aproveitado bastante.